tudo o que você precisa saber sobre melasma. Nós somos as Irmãs Gerês, eu sou a doutora Thaís. E eu sou a doutora Tati. E você está no nosso canal aqui no YouTube. Senta que a gente vai te contar um monte de coisa sobre melasma. Tudo o que você precisa saber. O melasma é uma desordem de pigmentação na pele, ou seja, o paciente que tem melasma tem uma mancha, uma hiperprodução de pigmento na pele. Que é a melanina, o pigmento castanho. Então, com estímulos às vezes mínimos, existe uma hiperprodução de melanina, causando essas manchas tão incômodas. Pois é, e quem tem melasma, por que acontece essa hiperprodução? Porque a célula que é responsável pela captação e a sensibilização que a gente tem através do raio ultravioleta, da luz visível, enfim, é uma célula que a gente sempre fala que entrou em tilt, deu curto-circuito. Basicamente, qualquer que seja o efeito térmico já é suficiente para provocar uma superprodução de pigmento. O grande protagonista em quem tem melasma é uma célula chamada melanócito. É essa célula responsável pela produção da melanina. E esta célula está hipersensível. É uma célula que normalmente vai responder à ação de raio ultravioleta, de luz visível em todos os pacientes, mas em quem tem melasma, ela responde de uma maneira muito acentuada. Ela é muito sensível. Então, frente a qualquer exposição, a qualquer um desses raios que eu te falei, ela vai produzir ainda mais pigmento. Uma das coisas também envolvidas na formação do melasma é o hormônio feminino. Muitas das mulheres desenvolvem o melasma na gestação, o que não significa que ele é exclusivo desse momento. Exatamente, às vezes mulheres que colocam chip, que tomam anticoncepcional ou estão grávidas, gente, e até em homem, melasma também pode acometer os homens, você sabia disso? Então pode acometer homens, apesar de muito menos frequente do que em mulheres, e a gente deve lembrar sempre, depois que já formou o melasma, não adianta, por exemplo, parar de usar o anticoncepcional, que isso não significa que o melasma vai sumir, tá bom? Pode ser que melhore, pode mas não ficar dá mais pra ter fácil certeza. de tratar, né? Exato. Mas é aquilo, nunca a gente pode dizer que vai desaparecer desde que você retire a causa. Uma vez desenvolvida a mancha, de novo, ela não tem cura. Então, não busquem milagre, porque milagres são prometidos para enganar as pessoas. A gente tem que sempre buscar um tratamento devagar e sempre. Essa é a melhor forma, na verdade, de tratar o melasma. É com paciência, é com o day by day ali, ó, de uso de skincare, uso de filtro solar, uso de proteção solar oral, enfim. Associar a tecnologia quando possível. Existe hoje em dia o conhecimento de que além do melanócito, a circulação na região da mancha de melasma também participa bastante na sua formação. Além disso, a falta de sustentação, o processo de envelhecimento com perdas de fibras de colágeno também parece propiciar uma piora do melasma. Não à toa, tratamentos de rejuvenescimento que melhorem a qualidade da sua pele, a qualidade do colágeno, parecem ser bons para melhorar o seu melasma. Mas efetivamente, como a gente pode tratar essa desordem de pigmentação? Então vamos lá. Primeira coisa de todos durante o tratamento do melasma é entender como se proteger da luz. O sol é o maior vilão para quem tem melasma. Através da absorção de raio ultravioleta, essa célula, que é o melanócito, produz ainda mais pigmento. Daí a super importância de usar filtro solar, inclusive em dias nublados, porque mesmo em dias que o sol não aparece, a gente sabe que através das nuvens o raio ultravioleta consegue atingir a nossa pele. E o FPS, que é a sigla que tem no nosso filtro solar, é capaz de neutralizar e pelo menos tentar diminuir quimicamente os danos causados pelo raio ultravioleta. Além dos filtros solares químicos, existem também os filtros solares físicos e esses devem ser os preferidos por quem tem melasma. Para a gente ter certeza que o nosso filtro solar também tem partículas físicas que nos protegem, basta a gente ver se ele tem cor de base. A cor de base do filtro é um protetor físico e vai sempre ajudar quem tem melasma. Por que isso? Porque o filtro químico, como a doutora Thaís explicou, neutraliza a radiação ultravioleta do sol.
mas o filtro físico ele funciona como um escudo que vai bloquear não só a radiação ultravioleta, mas também a luz visível, presente em lâmpadas, em telas e tudo mais que está no nosso dia a dia. E para quem tem melasma, além do filtro solar físico com cor que a doutora Tati falou, vale muito a pena investir em viseiras, em roupa com fator de proteção. Tudo isso já é uma realidade hoje em dia. Sombra, barraca quando vai à praia, enfim, tem que somar proteção solar física e química o quanto mais a gente puder para quem tem melasma, porque a gente sabe, gente, que é impossível a gente se proteger completamente da luz. Então, já que a nossa chance de proteção nunca vai ser 100%, quanto mais coisas a gente usar para se proteger, melhor. Uma outra dica importante, além da luz, o raio infravermelho, que é o calor, também piora o melasma. Você sabia disso? Então, uma coisa muito importante que a gente dá dica é: evite sauna, evite ficar muito próximo à panela, a ambientes muito quentes. E se você estiver dentro de um, sempre leve de repente uma aguinha termal, deixe lá uma aguinha gelada, borrife no rosto, porque tudo isso vai acalmar a pele e talvez impedir a célula a produzir mais pigmento. Evitando a piora do melasma de uma forma tão fácil. Mas é aquilo, a gente não consegue se afastar dessas coisas durante o nosso dia a dia, a gente precisa minimizá-las. Mas e falando sobre tratamentos, como a gente trata o melasma? Uma coisa que precisa ficar muito clara para todo mundo é que melasma não tem cura, tem controle. A pessoa que tem melasma, ela tem essa tendência a tê-lo sempre. Então a gente até pode conseguir fazer com que a mancha desapareça, mas a gente não pode dizer que a pessoa está curada, porque ela pode sim voltar a ter a mancha com um mínimo estímulo de luz, ou de luz visível, ou de sol, ou de calor, enfim, qualquer desses estímulos pode fazer voltar a manchinha. E a gente sabe que naturalmente, sem a gente fazer nada, essa mancha tende a melhorar em momentos de inverno e tende a piorar em momentos de verão, por tudo aquilo que a gente falou, certo? Ainda em relação a tratamentos, a gente vai falar ainda de produtos tópicos, de produtos orais, de tecnologia, tem uma ainda série de coisas para poder falar sobre esse tema. O primeiro de todos os tratamentos e que deve estar presente como parte do protocolo para todos os pacientes com melasma é o uso de tópicos. São substâncias em cremes ou loções que você pode usar na sua casa. O clareador mais famoso de todos e com maior efeito é a hidroquinona. E ele pode sim ser usado para clareamento do melasma, mas deve ser lembrado que ele não deve ser mantido por um período prolongado. O máximo de tempo que a gente usa seguido a hidroquinona é por 3 a no máximo 4 meses. E isso por quê? Porque a hidroquinona ela é melanotóxica, ou seja, ela pode matar a célula que produz o pigmento. Então, ao invés da gente ter uma mancha, a gente vai ter um ponto branco na pele. Isso pode acontecer, viu, gente? Cuidado. Além de poder causar ocronose. Ocronose é uma mancha meio acinzentada que é 1000 vezes pior de tratar do que o próprio melasma, que já é difícil, hein? Existem ainda outros ativos tópicos já no mercado, como o thiamidol, como a cisteamina, que é um grande aliado e novo do tratamento do melasma, o ácido tranexâmico. Tem muitos tópicos que a gente usa no geral para tratamentos de manutenção. De fato, o que mais consegue clarear o melasma é a hidroquinona e depois a gente sai do uso dela e vai para manutenção com esses outros tópicos que a gente acabou de citar. Dentre as possibilidades de tratamento oral, a gente pode lançar mão de ativos que são antioxidantes, como por exemplo, polipodileucotomos, luteína, piquenogenol, além do que, Tati? Do ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico é uma substância oral que foi desenvolvida para controle de quadros de sangramento, mas que foi visto que ela tem uma participação muito interessante, principalmente naqueles melasmas vasculares, como a gente falou lá atrás, que os vasinhos também têm participação na formação da mancha. Pacientes que têm um melasma muito vascularizado respondem muito bem ao ácido tranexâmico oral. Gente, mas vale lembrar que o ácido tranexâmico é uma medicação e que deve ser prescrita por médicos. E além disso tudo, a gente tem que saber se você tem um passado de problema vascular ou não, porque isso pode ser uma contraindicação. Exato, se você já teve alguma trombose, por exemplo, ou tem uma história familiar importante de trombose, provavelmente você não vai poder usar o ácido tranexâmico. E dentro da área de tecnologias, nós temos diversos lasers com foco em remoção de manchas. Mas vale dizer que nem todo laser é bom para melasma. Aliás, a maioria deles pode piorar o melasma, hein? E isso por quê? Porque os lasers, eles costumam atingir o seu alvo causando um efeito térmico. É através do aquecimento que eles conseguem tirar ou trabalhar aquela estrutura que é o alvo.
E aí a gente não falou que o calor piora o melasma? Então tá aí, como é que a gente consegue usar um laser para tratar o melasma? Você melhora num ponto, logo depois vem um efeito que a gente chama de rebote. E que todo mundo que tem melasma já deve ter conhecido essa história. Doutora, fiz um laser, ficou ótimo. Semanas depois voltei toda manchada. E isso é uma coisa que muitas vezes não é culpa do paciente. O paciente muito se culpa quando isso acontece. Fala, ai, eu não cuidei direito, eu fui pra praia, depois eu não usei um filtro direito, enfim. E isso é algo que pode acontecer mesmo a pessoa se cuidando muito. O efeito rebote é muito importante e precisa ser conhecido. Por isso, as melhores tecnologias direcionadas para melasma são aquelas que enxergam o pigmento, mas sem causar e sem promover calor dentro da pele. Dentre essas tecnologias, as mais famosas e mais utilizadas para o melasma são os lasers de Nd:YAG Key-Switched. O que é esse nome gigante, doutora Thaís? Traduzindo em palavras mais simples, a gente está falando de lasers de picosegundos, que é 10 a menos 12 segundos, e de lasers de nanosegundos, que emitem o raio em 10 a menos 9 segundos. Eu não sei se isso daí foi tão mais fácil do que o Nd:YAG Key-Switched. Eu vou dar alguns nomes para ver se vocês conhecem, tá? O Spectra, o Heavy Light, o Acroma, PicoSure, PicoWay e o nosso queridinho que é o Photone Starwalker. O Starwalker é uma tecnologia muito diferenciada de todas as outras que tem no mercado, porque ele é um laser de nano mais picosegundos. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é capaz de atuar tanto no pigmento e ele ainda tem uma ponteira que atua na parte de vasos. Então, para aqueles melasmas que tem um componente vascular, esse laser é capaz de atuar nessas duas vertentes. Nenhum tratamento de melasma é resolvido em uma única sessão. Coloquem isso na cabeça. Tudo que for muito agressivo e que queira resolver o melasma de uma única vez, no geral não é uma boa escolha. Justamente porque, lembra lá que a gente falou que a célula ela é super reativa? Se a gente agride demais, ela até pode parecer que melhorou inicialmente, mas vem o tal do rebote. Então, a maioria dos nossos protocolos para tratamento de melasma são longos, às vezes 12 sessões, 6 sessões, depende muito de cada máquina. Doutoras, e o microagulhamento é uma opção para tratar melasma? Eu adoro o microagulhamento e considero ela uma excelente alternativa custo-benefício, viu? O microagulhamento tem excelentes respostas em alguns pacientes e nele a gente faz pequenos furinhos na pele e injeta ou coloca por cima ácido tranexâmico, aquela substância que a gente falou do uso oral, também pode ser usada ali para a melhora do melasma. Lembrar que só microagulhar não vai necessariamente melhorar o seu melasma, já que o microagulhamento tem como principal foco o estímulo de colágeno. Então precisa ter associado esse drug delivery que a gente chama, que é a entrega da medicação na profundidade, porque aí sim você vai atuar na produção de pigmento e tirando esse excesso de pigmento que foi produzido e que já está ali na sua pele. E os peelings, aonde que eles ficam no tratamento de melasma? Nós aqui na clínica não somos muito fãs não do peeling para o tratamento do melasma. Por quê? Porque a reação aos peelings, ela pode ser muito diferente de um paciente para o outro. Exatamente. E os peelings, eles acabam fazendo uma renovação celular a custas de muita inflamação. Então é natural a pessoa lembrar, poxa, peeling, o que ele causa na minha pele? O próprio nome já diz. To peel, do inglês, né? Que é perder um pedaço da pele. Então você causa inflamação, você descama. E se você causa inflamação e descama muito, o que vai acontecer com a célulazinha que é sensível e produz pigmento? Vai produzir mais pigmento depois. E pode então, dar um rebote. Exato. Vocês percebem a dificuldade do manejo do melasma? Por isso a gente sempre fala aqui na clínica, não acredite em milagres. Isso não existe para tratamento de melasma. Gente. Não existe. O que fica aqui em resumo da ópera toda é o seguinte: se você puder escolher momentos em que você vai se expor a atividades ao ar livre, faça isso. Eu, por exemplo, tenho melasma, convivo com ele diariamente, jogo beach tênis, mas escolho fazer minha aula de beach tênis que horas? 7 da manhã. Vou fazer aula de beach tênis meio-dia? Não dá. Meu melasma vai ficar super preto. Claro que se eu não fizesse, talvez estivesse melhor. Mas não dá pra gente querer o ideal, a gente tem que viver a nossa vida e a gente tem que tentar
fazer o que dá, não é? Exatamente, equilíbrio sempre e saúde em primeiro lugar, né, gente? E aí, você ficou com dúvida ainda sobre o que é o melasma, como tratar, quais as possibilidades terapêuticas? Acho que a gente colocou tudo aqui, mas se tiver mais que a boca, gente, nesse vídeo. Mas se tiver ficado alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários, manda pra gente que a gente sempre interage com vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações e de seguir a gente lá no Instagram, @irmãgerês.